A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados de Deus, amada igreja do Senhor Jesus, ela é forte, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é tremenda, ela é sobrenatural, não vive por vista, mas sim caminha por fé, no caminho que é Cristo Jesus, caminha em direção sempre do poder de Deus. Amém, amados? Deus te abençoe. Mas nós estamos falando essa semana, a fé me fará viver as coisas que ainda não vejo. Hebreus deixa bem claro isso, né? Aí nós vimos ontem, eu levei Hebreus 11:1, todos conhecem esse versículo, fala sobre a fé, né? Ontem nós vimos as coisas que não se veem são eternas, segundo Coríntios 4:18, segundo o que Paulo escreveu, né? Em nome de Deus. Hoje, amado, é assim. Segundo tópico diz assim, ó, não ver, presta atenção, não ver além do natural traz condenação e morte. Se vive só no natural aqui, cuidado. Olhe pelos olhos da fé, não por vista. Porque olhar só aqui no natural, viver, resolver suas coisas aqui somente no natural, traz condenação e morte. Por quê, amado? Porque Hebreus 11:7 nos diz assim claramente, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Então, aquele povo todo não viu o que Noé vislumbrou, sabe, pela fé, segundo a palavra de Deus. E essa cegueira espiritual trouxe consequências terríveis para a humanidade. Assim muitos também ainda vivem olhando e vendo segundo só o natural, né? Então, amado, aí quando você vai em Hebreus 11:8, diz assim, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber, presta atenção, saiu sem saber para onde ia, mas ele olhou com o olho da fé. Ele sabia que Deus podia confiar, ele poderia confiar cegamente na palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui e é viva e eficaz entre nós. Então, e nós sabemos exatamente o que aconteceu no juízo de Deus pelo dilúvio, com todo aquele povo, menos a família de Noé. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Então, todos sabemos o que aconteceu. Mas também sabemos o que aconteceu com Abraão. Amém? Abraão prosperou, porque ele creu pela fé, como Noé. Noé salvou a família. E hoje, amado, a arca aponta para a igreja. Presta atenção. Sobrenatural, espiritual. Estamos dentro da arca. Estamos protegidos do juízo de Deus. Está fora da arca. Você sabe o que aconteceu. Então vamos olhar pelo olho da fé. Porque não olhar só no natural vai trazer condenação e morte, né? Olha, Hebreus 11:31 e 32 continua falando. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, se fosse olhar pelo olho natural, Raabe já estava condenada. Jericó foi totalmente destruído. Eles confiavam naqueles muros largos, grossos, fortes, porque ela morava em cima do muro. A largura desse muro. Então, pelo olho natural, ninguém vai conseguir fazer nada aqui, mas o poder de Deus derrubou aquilo. Me entende? Josué liderando aquele povo, direcionado cegamente na palavra. Deus usou ele para direcionar aquele povo e os muros caíram. Só ela que foi salva com a família. Por quê? Porque ela olhou para aquele povo, ela creu em Deus, ela exerceu a fé. Se ela fosse olhar para o natural, estava totalmente destruída. E que mais direi? Falta-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Hebreus 11:31 e 32. Então, amado, presta atenção. Pare de olhar só para o natural, olhar, julgar pessoas, olhar o que está, como está a pessoa, aquela história. Deus não vê a aparência de ninguém, Deus não faz acepção de pessoas. Não separe pessoas, mas traga todos para a presença de Deus. Aprenda na palavra que o Senhor é bom e Ele é sobrenatural. Vamos olhar pela fé. A fé traz para a existência tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Amanhã nós vamos estar fechando esse terceiro tópico do esboço. Você vai descobrir coisas tremendas. Vamos estar juntos. Mas exerça a sua fé. Creia somente. Não temas, mas creia somente. E viva o melhor
dessa terra. O melhor é aquilo que Deus tem para você, amado. Mas olho natural você não vai ver. Você vai ficar escravo de coisas, de costume, de coisa errada. Olhe pela fé e viva o poder de Deus em obediência, em paz. Quando você crê, você obedece e você vive segundo aquilo que o Senhor tem nos falado. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém.